Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eric Alves, professor de Direito Administrativo do Estratégia Concursos, e neste vídeo nós vamos resolver uma questão que caiu no 19º exame da OAB sobre consórcios públicos. Pessoal, vem direto para o slide que eu quero destacar para vocês, para a gente resolver essa questão sobre consórcios públicos, os artigos 3º e 6º da Lei 11.107 de 2005, que é a lei que disciplina aí os consórcios públicos. Esses dispositivos, eles dizem que o consórcio público ele será constituído por contrato, cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. Tá? Então nós temos aqui dois documentos que fazem parte aí da constituição do consórcio público, o contrato e o protocolo de intenções. E a lei diz que o consórcio público ele pode adquirir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, tá ok? Então o consórcio público ele pode ser tanto de direito público como de direito privado. No caso de o consórcio público ser constituído com personalidade jurídica de direito público, ele será uma associação pública, tá? E a sua personalidade jurídica ela será adquirida mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções, tá? Então, o protocolo de intenções é aquele documento no qual os entes consorciados, eles estabelecem ali os seus deveres, as suas obrigações, como o consórcio irá funcionar. Esse documento ele deve ser ratificado pelo Poder Legislativo dos entes consorciados. E quando esse protocolo ele for ratificado por intermédio dessas leis, a personalidade do consórcio de direito público, ela será adquirida, beleza? Então, consórcio de direito público, a personalidade jurídica é adquirida mediante a vigência das leis que ratificam o respectivo protocolo de intenções, ok? Já se o consórcio for constituído com personalidade jurídica de direito privado, a sua personalidade jurídica ela é adquirida mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil, que é basicamente aqui o registro dos atos constitutivos desse consórcio, tá? Então, consórcio com personalidade jurídica de direito privado, a PJ, ela nasce mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil, basicamente o registro dos seus atos constitutivos, tá? Então, com base aí nessa base teórica, vamos resolver a nossa questão de prova que caiu no 10º exame da OAB, beleza? Vem para a tela. A questão diz o seguinte: o Estado X e os municípios A, B e C subscreveram um protocolo de intenções para a constituição de um consórcio com personalidade jurídica de direito privado para atuação na coleta, descarte e reciclagem de lixo produzido no limite territorial daqueles municípios. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Então vamos analisar cada item para encontrar a afirmativa correta. Letra A. Por se tratar de consórcio a ser constituído entre entes de hierarquias diversas, a saber, Estado e municípios, é obrigatória a participação da União. Opa, item errado, não há essa obrigatoriedade. Então, o que a lei diz acerca de obrigatoriedade de participação de determinado ente na constituição de um consórcio é quando for, por exemplo, formado um consórcio entre a União e um município, tá? Nesse caso, a lei obriga a participação do Estado no qual esse município está localizado. Então, não pode ser formado um consórcio unicamente com a participação da União e de um município, tá? Então, se a União quiser formar um consórcio com um município, deve haver obrigatoriamente a participação do Estado, tá? Foi o que ocorreu agora, por exemplo, nas Olimpíadas de 2016, que foi formado um consórcio público entre a União e o município do Rio de Janeiro e houve a participação nesse consórcio do Estado
do Rio de Janeiro, ok? Então, é essa a restrição que existe na lei, tá? Agora, a lei, ela não obriga essa questão que foi posta aqui no item. Se for formado um consórcio entre Estado e municípios, não é obrigatória a participação da União, tá? Pode haver um consórcio, sim, somente com a participação de Estados e municípios. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. O consórcio de direito privado a ser constituído pelo Estado e pelos municípios não está alcançado pela exigência de prévia licitação para os contratos que vier a celebrar. Opa, errado. Tá? Ainda que esse consórcio seja de direito privado, ele deve sim realizar a licitação para celebrar os seus contratos, ok? Então, alternativa B, errada. Alternativa C. O consórcio entre o Estado e os municípios será constituído por contrato. Opa, correto, né? Vimos lá que os consórcios públicos, tanto de direito público como de direito privado, são constituídos por contrato e adquirirá personalidade jurídica mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Opa, correto, né? Então temos aqui um consórcio com personalidade jurídica de direito privado, tá? Esse tipo de consórcio, ele adquire personalidade jurídica mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Exatamente isso, a alternativa C é o nosso gabarito. Vamos ver a alternativa D só para confirmar. Diz o seguinte: por se tratar de consórcio para atuação em área de irrelevante interesse coletivo, não se admite que seja constituído com personalidade jurídica de direito privado. Opa, isso aqui está errado. A lei, ela não define em quais casos o consórcio será de direito público ou de direito privado, tá? Então isso é uma decisão discricionária dos entes consorciados, tá? Então não há nenhum requisito. Então nesse caso aqui, ainda que seja uma atividade de relevante interesse coletivo, a coleta de lixo nos limites desses municípios, ele pode sim ser constituído, o consórcio ele pode sim ser constituído com personalidade jurídica de direito privado, ok? Então a alternativa D está errado, o gabarito da questão é realmente a alternativa C. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção, um grande abraço e até a próxima.